Alegria. Estamos hoje entrando com o quinto programa, Jazz for Executive Network, que tem um objetivo claro de gerar informação, conhecimento e facilitar o contato entre as pessoas. Hoje, uma matéria muito esperada, uma entrevista muito que eu esperava para aprender, com Sami Boulos, que é o diretor-geral da Boulos Consulting. E nós vamos falar um pouco hoje sobre as dificuldades que existem hoje no mercado, as dificuldades dos executivos nesses ambientes que nós vivemos hoje, especialmente em ambientes de crise, né? Se é que nós podemos dizer assim. E também falar sobre o ponto de vista das empresas, as dificuldades que as empresas têm e quais são os caminhos para isso. Correto, Sami? Acertei? Acertou, muito obrigado. Antes de mais nada, Cosmo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade fantástica de poder falar um pouco desses grandes desafios que nós estamos vendo hoje no mercado, tanto por parte das empresas, para atenderem a atingirem seus objetivos, como também por parte dos executivos, que são aqueles que efetivamente produzem os resultados que as empresas tanto esperam. Perfeito. Aí temos muitas coisas a abordar nessa. A questão, por exemplo, comportamental nesse ambiente, porque eu tenho uma visão que todas nós vivemos aquele ambiente do muito, né? Tudo é muito. Os resultados a serem obtidos são altos, os ambientes são bem complexos, há muita amplitude em tudo que nós fazemos depende de muita gente, né? E como é que você vê hoje, dá um painel para nós aqui, como é que você vê o ambiente e como trabalhar essas questões comportamentais? Fundamentalmente, na minha visão, os profissionais precisam de duas dimensões de competências. Aquelas técnicas, as quais nós adquirimos nos cursos formais, em leituras, nas universidades, e temos aquelas que são as competências comportamentais. Juntas, é com elas que os executivos produzem efetivamente resultados. Só que as competências comportamentais, você não tem escola para desenvolver. Ou você desenvolve, né, com sua própria natureza, ou você vai buscar recursos, né, assim como você vai buscar universidades para lhe agregar conhecimentos técnicos. Então a ideia é você estar atento a essas competências que eu chamo de comportamentais, assim chamadas comportamentais, que com elas elas que irão garantir que você vai produzir o resultado esperado. Então, eu só para resumir uma frase, Cosmo, eu sempre digo, as pessoas são contratadas pelas competências técnicas. Nós que trabalhamos com Executive Search somos, primeiramente, solicitados a essa lista de competências, fala inglês, tem universidade tal, tem experiência tal, mas, na verdade, as pessoas são demitidas pelas competências comportamentais. Perfeito. Elas deixam as organizações porque não trabalham em equipe, não tem liderança, não tem foco em resultado, não porque não tem inglês, ou porque não tem a faculdade, ou porque não tem a pós-graduação, porque isso a empresa, no bom profissional, ela investe, ou o próprio profissional investe. Mas eu chamo a atenção, portanto, a importância das competências comportamentais nos executivos atualmente. Eu acho esse um dos pontos fundamentais, porque conhecer as empresas como nós conhecemos, e executivos, como eu tive a oportunidade de conhecer, também fui executivo, eu vejo muito estresse, né? Por quê? Indo um pouco mais para frente disso. Muitas vezes o executivo não tem o estresse, ele não consegue identificar isso, que ele está cansado, está estressado, está doente, pelo fato de não ter o resultado. Mas muitas vezes por não saber quais são os motivos pelos quais ele não tem o resultado. Você está correto. Exatamente isso. É aquela sensação de impotência diante de um cenário. Você há de concordar comigo, existem várias gerações hoje nas organizações. Desde os baby boomers, o pessoal dos 55, 60 anos, esse pessoal que está ainda nas organizações, até os mais jovens, a geração Y e outras que estão chegando. Todas elas têm forma de ver o mundo completamente diferentes. Os baby boomers, os executivos de 50, 60 anos, tiveram seu auge de sucesso
num mercado extremamente mais estável. Com crescimento vegetativo, né? Exatamente. Isso hoje não existe mais. Hoje o que existe são eventos diários que desestabilizam todo e qualquer planejamento, programação, aqueles que os baby boomers estavam, sem dúvida, acostumados. A geração mais nova já nasceu com essa preocupação e com essa visão mais sistêmica, mesmo que levemente superficial, mas mais sistêmica das coisas. E aí elas se adaptam mais rápido a esses eventos que acontecem. Mas, como a decisão, via de regra, ainda estão, as decisões estão com os executivos mais seniores, eu ainda os chamo de baby boomers, né? Obviamente eles sofrem mais, porque não foram assim desenvolvidos lá nos seus 20, 30 anos, quando estavam iniciando e crescendo na carreira, onde hoje o cenário existe um perfil completamente diferente, para que ele possa entregar aquilo que as empresas esperam dele. E uma coisa que nós percebemos também é que muitas vezes as empresas, não sei se hoje está assim, mas vinham para movimentos pendulares, né? Então eu tenho aqui os baby boomers e vou trocá-los por pessoal, esses trainees, o pessoal que está chegando de uma outra geração, mas você começa a perceber que também não é o melhor caminho, né? Não sei se eu estou correto nisso. Se puder desenvolver um pouco mais, você que tem essa experiência. Eu acho que a gente não pode estancar as gerações, isolá-las no tempo. Eu acho que você tem hoje, no mercado que nós vivemos hoje, no cenário que vivemos hoje, sem dúvida, essas diferentes gerações se complementam e são importantes. A experiência dos mais velhos, a senioridade dos mais velhos, a impetuosidade e o dinamismo dos mais jovens, há um componente que o mercado assim exige e valoriza. Porque também é o caso, muitas vezes, não é a questão só da idade, só da geração, mas é o comportamento. Eu conheço muita gente, baby boomer, né, que tem uma cabeça completamente aberta. E eu conheci muita gente nova que vem com uma certa arrogância intelectual. Entendo. Achando que, não, eu domino, eu conheço. Só que, quando se defrontam com os problemas, aí você começa a ver que falta um pouco de história, de maturidade, enfim. Bom, aí nós estamos falando, de qualquer forma, dos extremos, tanto de um como de outro. Mas o que eu percebo é que muitos executivos hoje, com que eu falo com muitos, quase todos os dias, sim, eles se queixam. Por exemplo, uma queixa muito comum: eu não me dou muito bem com o meu chefe. Meu chefe não é uma pessoa muito correta, uma pessoa muito dura. Aí na minha cabeça eu fico pensando, mas qual é o seu sonho? Ir para uma empresa onde o seu chefe seja uma pessoa maravilhosa? O problema não está no seu chefe. O problema está em como você sabe lidar com diferentes personalidades da sua carreira. A minha equipe, realmente, não trabalha bem. Minha equipe são pessoas diversas, né? de gêneros diferentes, enfim, tipos diferentes. A dificuldade está em você saber lidar com a diferença e com essa diversidade na sua equipe. E não criticar a equipe. Sem dúvida. Eu esbarro muitas vezes, porque eu também faço consultoria, com a questão, existe a pessoa, o chefe, vamos chamar assim, para colocar como figura, que cobra resultados. Ele tem dificuldade, porque na minha visão, ele tem que cobrar o como nós vamos fazer o resultado, né? Daí começam as implicações, não é isso? Exatamente. Os resultados não nascem à toa, eles são construídos. E aí eu olho para o lado da empresa. A empresa tem as suas necessidades, ela precisa entregar resultados de curtíssimo prazo todos os dias. E para isso ela conta com a equipe, com as pessoas. Então, um primeiro olhar para a equipe, você empresário, para a sua equipe, para o estilo de liderança que você tem, se são lideranças que constroem o desenvolvimento das pessoas, ou simplesmente exigem. Só exigir isso não traz solução. O que você precisa é construir, que as pessoas
desenvolvam aquelas capacidades, aquelas competências que eu estava dizendo no começo. Será que você está ajudando o seu líder a liderar, a trabalhar em equipe, a ter foco em resultado? Quer dizer, você tem uma avaliação, que nós chamamos de assessment, você tem uma avaliação profunda de quais são os seus talentos na organização. Quem são aquelas pessoas que efetivamente não só trazem os resultados hoje, mas como serão aquelas que perpetuarão sua organização ou levarão sua organização para mais longe. Quem são essas pessoas? Você tem essa avaliação? E se você tem, você sabe identificar quais são aqueles pontos que você poderia ajudá-lo a desenvolver para que ele produzisse melhor resultados? Acho que esse é o ponto central. Excelente. Você deu o gancho, que são duas coisas importantes. Primeiro, falar-se do executivo, né? E segundo, falar do empresário, correto? E eu queria entender o seguinte, como uma empresa como a Bolus Consulting, como começa o processo? Porque muitas empresas não sabem, não conhecem esse processo. Sabemos que as multinacionais já têm uma ideia lógica de tudo isso, mas nós temos no meio da pirâmide, ou até um pouco mais para cima, hoje, centenas e milhares de empresas que precisam desse tipo de trabalho, digamos, assessment, coaching, mentoring, etc., mas não têm, não sabem como caminhar. Então, começaria com o contato com a Bolus Consulting, como seria esse processo quando você chega numa empresa? Olha, eu acho que o primeiro passo é o empresário perceber que dentre os recursos que ele tem hoje, primeiro, capital, segundo, equipamentos, terceiro, tecnologia, quarto, infraestrutura, todos os seus concorrentes, sem exceção, podem tê-los. Mais barato ou mais caro. Isso não era assim em 1980. Hoje é assim. Toda empresa tem acesso a capital estrangeiro, capital local, toda empresa tem acesso à tecnologia, toda empresa tem acesso à infraestrutura. Agora, o que difere uma empresa da outra é o capital humano, são as pessoas que ele tem. Então, se um empresário hoje, bem trabalhado os seus recursos, passar a olhar seus recursos humanos como aquele conjunto de pessoas que vai extrair o que há de melhor dos recursos investidos na organização. Esse deve ser o primeiro passo, essa consciência. Deixa eu olhar minha equipe, perceber, avaliá-las para saber se exatamente elas estão nas posições corretas onde elas deveriam estar. Se eu não tenho o lateral esquerdo jogando na direita, se eu não tenho o goleiro jogando no ataque, são excelentes goleiros, são excelentes laterais, talvez estejam jogando em posições erradas e não produzindo o melhor resultado. Perfeito. Então, acho que avaliar a primeira equipe, depois identificar quais são aquelas competências que precisariam ser melhoradas, precisariam ser desenvolvidas. Aí fazer um trabalho específico de desenvolvimento dessas competências, que não serão as mesmas para o goleiro, nem as mesmas para o atacante do lateral direito. Cada um na organização tem um conjunto de competências necessário para que ele produza os resultados naquela função. Perfeito. Perfeito. E na realidade, o empresário, muitas vezes, eu conheço muitas empresas que esperam que a área de recursos humanos faça isso. Mas a área de recursos humanos, muita gente tem uma limitação física, uma limitação de poder, até porque estão inseridas no ambiente, né? Fazem parte do processo. Por isso que, para você que é empresário, é muito importante chamar uma empresa como a Bolus Consulting, que vai poder dar esse mapeamento de uma forma objetiva, né? Porque eu acho que no Brasil, como você mesmo colocou, antigamente se colocava mais ferramentais, mais equipamentos, acessos, havia inflação na época maior, né? Então tudo se compensava por essa força financeira, né? Mas hoje nós dependemos totalmente do capital humano, que é aí que entra. Porque é interessante essa questão do assessment. Nas empresas, o que é importante, eu acho, o assessment, coaching, mentoring, está dentro de uma inteligência que tem alguém, competência, para isso, para te ajudar, né? Então, fica a nossa recomendação, né, Samir? É por aí o processo. Obrigado, né? Exatamente. Mas você tocou num ponto importante. Os recursos humanos, o responsável por recursos humanos, hoje, é todo e qualquer profissional que tenha subordinado. É o chefe dos motoboys, ele é o responsável por desenvolver os recursos humanos, os motoboys.
Não existe mais aquela figura do recursos humanos, do departamento de RH que cuidava de pessoas e ficava lá no 17º andar, qualquer problema com pessoas ia para lá. Não. Hoje, cada líder é o responsável pela sua equipe, sabendo o que ela precisa e como desenvolvê-la. Usa os recursos humanos como uma orientação. Qual o melhor programa, qual a melhor empresa contratar, qual o melhor treinamento prover, mas é ele o técnico daquele time. E para você que é empresário, então você observa o quanto é importante, usando esse exemplo que o Sami Bowles colocou, capacitar não só os subordinados, mas as lideranças, né? Porque nas empresas sabemos que tem as lideranças, tem recursos humanos, tem processos, tem ferramentas, tem foco em mercado, cliente, mas não tem como hoje sair fora do processo do respeito ao desenvolvimento das competências. Por isso que é muito importante ter quem faça isso com qualidade, com profissionalismo, né, e com competência, não é isso? Exatamente. Quando nós implantamos, e é um dos trabalhos que nós fazemos na consultoria, nós implantamos modelos de gestão por competência, o maior cuidado e atenção de todo o trabalho está no desenvolvimento dos líderes, para que eles façam a gestão dos seus recursos. Esse é o nosso maior investimento em tempo e energia nessas implantações. Sem dúvida. E, Sami, você poderia colocar os seus contatos para o nosso pessoal que está assistindo? Lógico, prazer. Bom, primeiro o nosso site, se puder visitá-lo, é www.boulosconsulting.com.br, está lá em espanhol, inglês e português. O meu telefone pessoal, seria um prazer falar com vocês, é 11 999 312159. Eu estou à sua disposição. 11 999 312159. 999 é São Paulo, tá? Você faz trabalhos fora de São Paulo também, né? Fazemos. Na verdade, atendemos a América do Sul inteira. Maravilha, né? Que tem muitas empresas que têm suas ramificações, mas pegar esse processo e entender quem são as pessoas. Eu tenho um exemplo muito interessante de um empresário. Ele investia muito em treinamento, muito em treinamento. Ele, na verdade, ele era responsável por uma cadeia de panificadoras nos Estados Unidos. E a jornalista do programa 6 Minutes pergunta para ele: você não tem receio de investir tanto na educação e treinamento do teu funcionário e perdê-lo para a concorrência? E a resposta dele foi maravilhosa. Ele falou: eu tenho receio de não treiná-los e continuar com eles. Né? Eu acho que é isso que vai dar uma boa definição. Exato, né? Eu já vi isso, é incrível. É isso mesmo que acontece. Eu já ouvi empresários dizer: olha, eu prefiro não treinar, porque depois eles saem para a concorrência. Aí eu falo: escuta, é melhor você treinar, então, o melhor time, produzindo o melhor resultado, aí você tem um problema real, como retê-los, como mantê-los. Mas não ter um grupo de pessoas incompetentes na sua organização para te proteger. Acho que não faz sentido. É porque isso vem ainda de um paradigma de que informação é poder. Né? Sim. Informação não é poder. Você dá a informação, ela vem melhor. Né? Nós estamos na fase do conhecimento. E se nós não estivermos inseridos, o Brasil não estiver inserido nesse processo mundial, se você que tem uma empresa não está inserido nesse processo, como o caso da Bowles atende toda a América, né? Então, América do Sul. Então, gente, é uma ótima oportunidade. Nós temos que encerrar o programa. Já passou meia hora, hein, Sami? Muito obrigado. Agradeço muito. Obrigado. E eu espero que você aproveite essa oportunidade, você que está nos assistindo, que tem dúvidas, para que você foque onde você tem o seu melhor e passe esse processo para empresas com alta profissionalização, com a Bowles Consulting. Se o Sami puder, para nós encerrarmos, colocar mais uma vez os seus contatos, eu agradeceria. Muito obrigado. Primeiro, o nosso site é www.boulosconsulting.com.br. O meu próprio e-mail é sami@boulosconsulting.com.br. E o meu celular é 11 999 312159. Muito obrigado. Imagina, para nós é uma honra. Para nós é uma alegria, dá vontade de ficar muito mais tempo. Enfim, pessoal, mais um recado, então, desse movimento, Jazz for Executive Network, que tem como o Sami Bowles como apoiador, a Bowles Consulting. Então, muita coisa boa está acontecendo. Então, entre no movimento
o grupo fechado no Facebook, Jazz for Executive Network. Nós aprovamos de acordo com o perfil e vamos nos encontrando. Hoje, esse programa é apenas um ponto de encontro em que você acabou de ter informações preciosíssimas. Boulos Consulting. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês e vamos em frente, né? Obrigado, boa noite.